Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um estudioso, um brasileiro que nos ajude a entender melhor a nossa história, o Brasil em que vivemos, para que a gente possa trabalhar melhor, atuar melhor, viver melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o Guilherme, que vai conversar com a gente hoje. Antes, porém, eu queria te convidar para levar mais longe essa conversa, né? Colocar no ar essas discussões, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. E lembre-se que você sempre pode voltar a esses assuntos trazidos aqui no ao vivo do Tutameia, visitando o nosso canal de vídeo, se inscrevendo lá, recebendo notificações. O canal de vídeo é youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas. Se não deu para anotar, tudo bem. Tasca Tutameia lá que chega no nosso canal de vídeo e também no site. Mas que tem que botar o pedido para receber as notificações. Isso, eu falei lá. Aperta lá o sininho, né? Isso. Clica no sininho. Clica no sininho que é para receber notificações. A gente já tem quase 200 vídeos lá, entre entrevistas, reportagens, coberturas de manifestações, coberturas de eventos que a gente fez em vários locais do país, né? E tudo ancorado no nosso site, o tutameia.jor.br. Bom, dito isso, espero sua participação aí. Eleonora, apresenta com mais detalhes o nosso amigo Guilherme. Guilherme Melo, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado, prazer é todo meu. Tutameicos. Guilherme Melo é economista, formado em Ciências Sociais pela USP, Economia na PUC, doutorado em Economia pela Unicamp, e tem sido um dos economistas que está trabalhando no programa, trabalhou já no programa do PT, e no programa de governo de Lula e agora de Haddad. Então a gente quer conversar com você sobre a economia, sobre os desafios aí do próximo governo. E vamos começar hoje com uns dados de hoje do IBGE de desemprego, que eu acho que é um tema essencial. Quer falar um pouco aí que você notou? Então, saíram hoje os dados do IBGE sobre emprego. É melhor falar sobre desemprego no Brasil, né? Infelizmente. Houve uma pequena queda no índice geral do desemprego, que são aquelas pessoas que estão procurando emprego, né? Mas o número total é assustador. São 12,7 milhões de desempregados no país, né? Essa pequena queda houve por conta do aumento do número de trabalhadores sem carteira assinada, né? Que chega a 11,2 milhões, e a alta foi uma alta aí nessa área dos sem carteira assinada de 4% em um ano. A contrapartida é a queda no índice de emprego, no número de empregos com carteira assinada, com as garantias trabalhistas que vão sendo picotadas aí pela reforma trabalhista. O desalento se mantém no número recorde de 4,8 milhões de pessoas. Desalento ou desalentados são aquelas pessoas que já desistiram de buscar emprego, né? Esse é um número recorde, a alta é de 13,2% em relação ao mesmo período há 12 meses, né? É assustador. Bom, o que talvez seja um número que globaliza tudo aí é o seguinte: tudo bem, desempregados, desalentados. O que importa é o seguinte: falta trabalho, diz o IBGE, números oficiais, né? Falta trabalho para 27,5 milhões de brasileiros, né? Somando aí os desempregados, subocupados, desalentados e as pessoas que já, enfim, falaram, pô, não dá mais, né? E o último número que eu queria trazer aí dos dados divulgados hoje pelo IBGE é que a renda média do salário está estagnada, tá basicamente nos mesmos patamares há 2 anos. A renda média, o valor é R$ 2.225, essa foi divulgada pelo IBGE, e ela está mais ou menos nesse mesmo patamar há 2 anos.
números que me parecem assustadores para qualquer economia, não? E para qualquer economista também, não? Grande. O que você pode nos comentar sobre esses dados aí que a gente traz, que o IBGE apresentou hoje aí para o Brasil? De fato, primeiro queria agradecer aqui o convite de estar aqui com vocês no Tutameia, é um enorme prazer. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho excelente, conversando com várias pessoas, já acompanhei outras entrevistas. E queria também parabenizar, porque esse nível de debate é cada vez mais importante no Brasil. Quer dizer, você está em um país, uma crise, como os próprios dados do IBGE mostram, assustadora, talvez a mais grave e mais longa crise da nossa história, e evidentemente a saída não vai se dar por arroubos de vontade ou palavras de ordem, ela vai se dar a gente enfrentando os problemas com racionalidade e convicção do que a gente quer, né? Então eu acredito que esse nível de debate é fundamental. Dito isso, quanto aos dados, de fato, os dados são assustadores e não é de hoje, né? Já são assustadores há pelo menos 1, 2, 3 anos, o que aumenta a gravidade, porque uma coisa é uma crise passageira, que as pessoas têm uma deterioração na sua condição de vida, mas logo recuperam. Aqui não. A partir de 2015, mais profundamente 2016, 2017, 2018, a qualidade da vida das pessoas piorou muito, né? O que está mostrado claramente nesse dado de desalento. Eu acho que o desalento e o que a gente chama de subutilização mostra bem assim, o grau de desesperança também que a nossa população chegou. Quando a pessoa abandona a procura pelo trabalho, ela simplesmente desiste, porque é tão difícil, mas tão difícil, que ela acha que não tem mais condições de encontrar, isso mostra uma desesperança, uma desilusão total com o futuro do país, né? E se você olhasse 4 anos atrás, nós chegamos a ter a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Quer dizer, é impressionante a deterioração que o país passou de 2015 para cá. Acho que tem muitos fatores que explicam essa deterioração. Um deles que eu quero ressaltar é a adoção da agenda econômica que vem desde 2015, de fato, e foi aprofundado no governo Temer, que muita gente chama a agenda da austeridade. Aí não é só fiscal, é uma visão que muitos economistas têm ainda de que você reduzindo o nível de salários e aumentando o desemprego, vai reduzir os custos para o empresário contratar. E aí ele vai contratar, vai investir mais, porque está mais barato para ele investir, porque o trabalhador está ganhando menos. Essa visão, que na teoria econômica alguns chamam até de contração fiscal expansionista, você contrai os gastos públicos, diminui o investimento, diminui a transferência social e com isso os investimentos privados crescem. Essa visão fracassou totalmente, e não só no Brasil, fracassou em vários lugares do mundo. Todos os países... Isso na Argentina, eu acho. Exatamente, a Argentina é um exemplo. Todos os países que tentaram algo do tipo, em particular em momentos de desaceleração, porque em geral é isso que acontece, a economia começa a desacelerar, a parte fiscal começa a dar sinais de problemas, e aí sempre vem os economistas e falam, tem que cortar. Então, o fiscal está dando problema, corta. Como se isso fosse resolver o problema. Na verdade, isso agrava o problema, né? Isso para não falar da enorme instabilidade política que se criou com o impeachment a partir de 2016, que, na verdade, convenhamos, não é a partir de 2016, é a partir do final de 2014, o primeiro dia após as eleições, já tinha o candidato derrotado, representantes da imprensa, etc., falando o quê? Falando que tinha que ter impeachment, que não podia o governo não podia continuar. Isso cria uma instabilidade institucional no país, e aí o judiciário também entra em uma onda de decisões quase que populistas, tentando atender a demandas, pressões de organismos de imprensa, etc., que desestrutura a nossa democracia e desestrutura a nossa economia. E o resultado desse ataque contra a democracia e contra a economia é esse que a gente está vendo. Desemprego recorde, desalento recorde, renda estagnada,
subutilização, as pessoas, mesmo as pessoas que trabalham sem carteira, fazem bico. Então, por isso que é a subutilização, porque ele gostaria de estar trabalhando muito mais, ele tem disposição, tempo para trabalhar mais, mas ele só consegue trabalhar 1, 2 dias por semana. Lá não vai aparecer ele necessariamente como desempregado, mas ele está como subutilizado, não é? Então, eu acho que essa combinação de crise política e crise econômica trouxe o Brasil para esse momento. E eu acrescentaria uma coisa. Óbvio que tem questões internacionais que ajudam a entender isso, mas eu acrescentaria uma coisa importante. Até 2014, com problemas, com diferenças, um certo projeto de país vinha sendo implementado, né? Desde lá de 2003, da primeira eleição do governo Lula, você vai falar, é tudo igual? Claro que não é tudo igual. Claro que o primeiro governo Lula é diferente do segundo governo Lula, o segundo governo Lula é diferente do primeiro governo Dilma. Claro que tem diferenças. Mas a orientação geral existia, né, em todos esses governos. E qual era a orientação geral? Era valorizar, digamos assim, o trabalho e o trabalhador brasileiro. Era a ideia de que o nosso mercado interno, o nosso trabalhador, ao ter acesso à renda, a emprego e a crédito, ele gera um dinamismo na economia que os empresários respondem. É ao contrário daquela ideia inicial que eu falei, que se tiver barato o empresário investe. Não é isso. O empresário vai investir se ele vê que tem perspectiva de demanda, se ele vê que tem mercado. Se tiver mercado, ele fala, vou ocupar esse mercado. Ah, mas os salários estão aumentando. Mas quando tem gente que compra, ele sempre tem como garantir o seu lucro. Quando não tem ninguém comprando, ele não tem como garantir o seu lucro. Então, essa lógica de fortalecer o mercado interno, você vai falar, mas gerou alguns problemas? É evidente, não é, digamos assim, nenhuma estratégia econômica é livre de desequilíbrios. Mas ela vinha tendo um sucesso enorme na redução do desemprego, na redução da desigualdade e no crescimento econômico, mantendo inflação baixa e sanidade fiscal, porque isso que é mais interessante. Muita gente fala que você fortalecer esse tipo de política piora a situação fiscal. E o governo Lula e até o primeiro governo Dilma provaram que não. Você conseguiu reduzir pela metade a dívida líquida do país. Em todos esses anos você produziu superávit primário, pelo menos até 2013. Superávit primário é o seguinte, é tudo que o governo arrecada de impostos, menos tudo que ele gasta. Só que nessa conta dos gastos não entra o gasto com juros. Por isso que é primário, né? Digamos assim, o nominal é quando você inclui o gasto com juros, né? Então, tudo que o governo arrecada, menos tudo que ele gasta, o governo sempre arrecadou mais. Por quê? Porque, e é curioso, o crescimento da arrecadação do governo nesse período não tem a ver com o aumento da carga tributária. O governo não aumentou impostos, ao contrário, chegou a perder alguns. Por exemplo, a CPMF acabou em 2007, né? Então, como cresceu a arrecadação do governo? Porque cresceu o emprego, porque as pessoas se formalizaram, e quando elas se formalizam, elas contribuem para a Previdência. E aí você vai olhar os dados da Previdência, vai olhar a Previdência Urbana, por exemplo, até 2013 era superavitária a Previdência Urbana. O orçamento da Seguridade Social, que junta Previdência, Assistência e Saúde, era superavitária até 2014. Então, quando você olha a situação fiscal do país, houve uma melhoria. Foi o governo que mais reduziu dívida pública, que mais produziu primário, sem aumentar imposto. É o contrário do governo Fernando Henrique antes, que aumentou a carga tributária de 27% para 32% do PIB, ou seja, um aumento rápido, brutal da carga tributária, e a dívida pública dobrou. Né? Então você aumentou o imposto e piorou a situação fiscal. Nos governos Lula, ao contrário, você não aumentou o imposto e melhorou a situação fiscal. E não é só que melhorou porque diminuiu a dívida. Também tem um outro fator que é fundamental que pouca gente fala. A nossa dívida era em dólar. Que é o caso da Argentina agora. Que aí, quando vem a crise externa ou algum desequilíbrio, falta dólar. Aí você tem que bater a porta do FMI. Não tem jeito. Aí a crise é grave. O Brasil viveu isso, para quem é mais velho, viveu isso várias vezes. Na década de 80, na década de 90, no final do governo Fernando Henrique I, no final do governo Fernando Henrique II. O Brasil tinha que bater as portas do FMI. Não só a gente reduziu a dívida, como a gente pagou a nossa dívida em dólar. Então a gente não precisa, a gente está vivendo uma baita crise, é verdade,
Mas a gente não está batendo as portas do FMI, a gente não está precisando implorar dinheiro para ninguém. Graças a isso. Graças às reservas cambiais, quer dizer, a gente comprou e fez um ativo, um seguro em dólar, né? E ao mesmo tempo você pagar as dívidas que você tinha em dólar e não emitir mais dívida atrelada ao dólar. Então, quando você junta essas coisas, você percebe que a situação fiscal melhorou, a situação de emprego melhorava, o crescimento melhorava, a distribuição de renda melhorava, o que a gente chama de vulnerabilidade externa, que é exatamente esse fator de você ter ou não dólar, melhorou. Então, você teve uma melhora generalizada da economia brasileira. Em 4 anos, muito disso desmoronou, principalmente para os trabalhadores. Os direitos deles foram cassados, o salário dele caiu, o desemprego graçou na economia como um todo. E é isso, uma mistura de erros de escolha de projeto de país, quer dizer, você abandonou aquele projeto de país onde o povo brasileiro é entendido como a solução do problema, como o dinamizador da nossa economia, e passou a apostar que os investidores estrangeiros vão resolver o nosso problema, ou que os empresários privados vão resolver o nosso problema, quando na verdade os empresários, como a gente já disse, só vão investir se o povo estiver consumindo, né? E você passou a também desestabilizar a democracia. Acho que é essa mistura de um projeto antipopular, porque é isso, não é só impopular. Impopular pode ser muita coisa, é antipopular, é contra o povo. Esse projeto antipopular com um projeto antidemocrático, contra a democracia. Contra a democracia. E antinacional também. E antinacional, porque é isso, é apostar que os investidores estrangeiros, que as empresas vão vir aqui e vão desenvolver o nosso país por nós. Na verdade, é uma descrença total na nossa capacidade como país e como povo de nos desenvolvermos. É como se a gente falasse, nós não somos competentes, nós não prestamos, então vamos vender as nossas riquezas para os estrangeiros. Detalhe, muitas das nossas riquezas são vendidas para os estrangeiros, são para estatais estrangeiras. Ou seja, a gente fala, o problema é que aqui no Brasil são as empresas estatais. Ué, mas as estatais lá vêm aqui e compram as nossas riquezas. As chinesas, exatamente. Então, na verdade, você tem um projeto antipopular, antidemocrático e antinacional. O resultado está aí. Está aí aqui no Brasil e está lá na Argentina também. Né? Na verdade, a reação que eu acho mais impressionante é a reação do povo. Por quê? Mesmo com todo esse ataque, com o massacre, com a tentativa de total desconstrução, muitas vezes falaciosa, mentirosa, dos governos Lula e Dilma, quando chega na hora da eleição, com o Lula injustamente preso, mas preso, sem poder falar, sem poder dar uma entrevista, ele lidera todas as intenções de voto. E o Haddad, que é o candidato que assumiu o programa que ele construiu junto com o Lula, o coordenador, está indo para o segundo turno. Quer dizer, é tão antipopular o projeto, é tão que o povo não se reconhece nele, por mais que grande parte da imprensa venda ele como a solução de todos os problemas. Mas o povo não é bobo, ele vê a situação dele, ele percebe que a situação de hoje não é a solução do problema dele, que sim, ele quer voltar para o que ele já teve há 4 anos atrás. E quando o governo consegue implementar na base aí da sabe-se lá do que, né, as suas políticas no Congresso, elas dão um furo na água. Eu lembro de uma manchete, um mês depois do início da implantação, da efetivação da reforma trabalhista. Se falava sempre de como a presidência estava deficitária, né? Então, um mês depois da reforma trabalhista, que seria ali a solução de todos os problemas e coisa e tal, o Brasil vai voltar a crescer. Manchete, uma manchete de meio de página. Lembro da meio de página. Previdência perde 1 milhão de. Agora a Previdência é a solução de todos os problemas. Quer dizer, como a reforma imediatamente diminuiu o número de empregos registrados, obviamente a queda da arrecadação da Receita foi consequência imediata. Né? Claro. Quer dizer, então as medidas deles não funcionam nem dentro da lógica deles. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Você falou uma coisa, Rodolfo, que é muito curioso. Os próprios técnicos do Ministério, na época da reforma trabalhista, falavam, tomem cuidado, porque se for aprovada essa reforma, vai ter um impacto brutal nas contas da Previdência. Porque você vai estimular a terceirização e o que a gente chama de pejotização, né? Que é a pessoa não ser registrada, mas ter lá uma microempresa. O Brasil é
um dos países que tem mais micro, pequenos empresários do mundo. É porque nós somos grandes empreendedores? Não é por isso. É porque o nosso sistema tributário e a nossa legislação empurram os trabalhadores a serem PJ e não CLT, certo? Então, de uma forma técnica, os técnicos do Ministério foram lá e falaram, olha, isso vai ter impacto. Eu mesmo fiz um estudo com outros colegas do CESIT lá na Unicamp, publiquei um artigo com Pedro Rossi, com Arthur Velli, quem quiser procurar pode procurar com Flávio Arantes, que, na verdade, a gente mostrava o impacto da pejotização sobre a Previdência. E é um impacto devastador. Se você aumenta um pouquinho a pejotização, a Previdência já tem uma perda de arrecadação enorme. E essa reforma trabalhista incentivava isso. Aí você fala, mas será que eles não sabiam? Claro que sabiam. Ela foi feita para isso. Porque aí você vai desconstruindo a Previdência, aí você fala, opa, agora o problema é na Previdência, deixa eu tirar a Previdência. Primeiro eu tiro os direitos do trabalhador. Depois eu tiro a Previdência do trabalhador. E no meio do caminho eu tiro os serviços públicos que os trabalhadores mais pobres têm acesso. Como? Com a Emenda Constitucional 95, que na verdade ela fundamentalmente impede que os investimentos em saúde, educação, cultura, segurança cresçam ao longo de 20 anos. Impede. E como a população continua crescendo, e no caso da saúde, por exemplo, a população continua envelhecendo, esse caso é muito grave, porque a gente precisaria investir mais em saúde. E essa emenda fundamentalmente impede isso. Congela em termos reais o gasto durante 20 anos. Então, o gasto per capita vai cair. Mais do que isso. O gasto em relação ao PIB vai cair, porque o PIB vai voltar, já está crescendo 1%. Então, o PIB pode crescer, mas a despesa não pode crescer. Então, quando você for olhar o resultado desse conjunto de políticas, que é tirar direito trabalhista, tirar a Previdência e tirar os serviços públicos, não fica claro que é um projeto antipopular? E é um projeto que, no fundo, quer a privatização de tudo isso, né? Que é privatizar a Previdência, privatizar a saúde, privatizar a educação, quer dizer, acabar com o que se construiu na Constituição de 88, um mínimo de estado de bem-estar social, para privatizar tudo. De fato. E dane-se o povo. De fato, quando eu falo que é um projeto antipopular, não necessariamente todo mundo que defende esse projeto é necessariamente maldoso ou quer o mal. É porque a pessoa realmente, às vezes, acredita que a melhor saída para o Brasil é que tudo isso seja privado. Né? O problema é, num país com o tamanho do Brasil, com a desigualdade do Brasil, né? Você falar que é cada um por si, o que você acha? É a mesma coisa, eu sempre brinco, me joga num ringue com Mike Tyson e fala assim... Pode lutar, os dois têm braços, os dois têm perna, os dois, então vocês estão em condições iguais, lutem, entendeu? É óbvio que eu não duro um segundo contra o Mike Tyson. Então, é uma luta muito desigual. E o Estado brasileiro tem uma importância central em trazer um mínimo de igualdade de condições, um mínimo de igualdade de oportunidades. Como é que ele pode fazer isso? Combatendo pobreza, combatendo miséria? Claro, mas não só isso. Distribuindo renda, o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo, e oferecendo serviços públicos para que as pessoas tenham condição de estudar, de ter assistência médica, de ter uma casa digna, de ter saneamento básico, de ter segurança, oferecendo esse serviço para minimamente equalizar. E aí, obviamente, quando em condições mais iguais... Aí vamos competir, mas em condições desiguais como essa, não é possível. Acreditar que o setor privado vai trazer essa equalização, o setor privado tem uma outra lógica. A lógica do setor privado, que é importante numa economia, é a lógica de maximizar seus lucros, maximizar suas rendas. Então, quem não tem condição de comprar, de consumir, não é do interesse do setor privado, porque ele não tem como obter renda com esse cidadão, certo? Então, o Estado tem um papel central. Mais do que isso, tem uma segunda visão, que é, além dessa questão das oportunidades, que é importante a gente esclarecer, que é a visão de que o trabalho é um custo. Um custo para o capital, um custo para o capitalista. Portanto, se esse custo diminuir, você resolve o problema, porque os capitalistas investem. Esse é um debate, gente, que está na teoria econômica
desde o começo do século XX. Entendeu? Não tem nada de novo. Quando alguém vem falar, sou novo, estou falando aqui, não é novo, entendeu? É um velho que foi superado, porque o trabalho não é só custo. O trabalho, por um lado, é custo, por outro, é demanda, portanto, receita. Não é? Eu lembro um episódio curioso, o Henry Ford, Então, esse é o clássico. o clássico, que resolveu, se não me engano, ela dobrar o salário dos seus funcionários, e os sócios dele, revoltados, falam, você está louco? Você vai aumentar o custo? Ele falou, não, eu quero que os funcionários da Ford sejam capazes de comprar os carros da Ford, porque aí eu vou vender mais carros e vou lucrar mais, entendeu? Essa lógica o povo entende. O povo entende que quando você estabelece um programa social como o Bolsa Família, por exemplo, e dá uma renda mínima para a pessoa sair da pobreza, para famílias que estão em extrema dificuldade, passando fome, essa família vai fazer o que com essa renda? Ela vai comprar comida, ela vai comprar alguma necessidade básica, alguma roupa, e aí o dono da venda vai ter para quem vender. E aí, como ele vai ter para vender para 1, para 2, para 3, para 4, ele vai contratar um ajudante. E ele vai demandar mais comida do agricultor, que vai ter que produzir mais, que vai contratar um ajudante. Ou seja, você começa a fazer a economia voltar a girar. Essa ideia de que o gasto público não tem função nenhuma numa economia, é sempre prejudicial, é uma ideia completamente equivocada, inclusive do ponto de vista dos países que se desenvolveram. Eu quero saber um país que se desenvolveu, país relevante, não fala assim, tem uma ilha de 10 mil pessoas, bom, aí é uma outra circunstância, porque aí você evidentemente não tem nem como produzir as coisas. Não, eu estou falando assim, países relevantes que se desenvolveram que não tenham tido uma participação importante do Estado, como incentivador, como orientador, combatendo as desigualdades, né? É curioso que talvez os países mais desenvolvidos, sejam os europeus, principalmente do norte da Europa, tenham estados de bem-estar social muito bem consolidados, com saúde pública, com educação pública, com cargas tributárias até mais altas do que a média, né? E mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde a carga tributária é um pouco mais baixa do que a média, você vai falar, tá vendo? É um caso do mercado, do sucesso do mercado. Não é simples assim. Toda a parte de inovação, por exemplo, está ligada à indústria armamentista americana, que tem um orçamento que é de fazer inveja para o resto do mundo. Os Estados Unidos protegem vários setores produtivos deles até hoje. Agora com Trump mais, mas até o começo do século XX, quando os Estados Unidos estavam no seu processo de industrialização, crescimento, os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo em questão de tarifas. Então, falar que que o Estado não teve papel nenhum no desenvolvimento, porque a questão é essa, a questão não é Estado ou mercado. Em economias capitalistas, você tem Estado e mercado. O que importa são as interações entre eles. Tem países que constroem interações diferentes. Uns fazem por via de empresas estatais, a China tem muitas empresas estatais, mas também tem joint ventures, uma mistura entre Estado e mercado, alianças entre Estados. Tem países que fazem concessões. Bom, cada um encontra uma forma, existem várias formas. Agora, essa dicotomia burra, eu diria, que se criou na sociedade brasileira entre Estado ou mercado, faz com que o governo, além de antipopular e antidemocrático, vire antinacional. Entendeu? Queira vender tudo porque viva o mercado, porque o Estado é uma porcaria. Aí, como eu falo, o mais curioso é que aí vem outros estados, empresas estatais de outros países e compram as nossas empresas. Bom, falou aí, deu a dica para a gente conversar sobre outro assunto do dia, né? Hoje de manhã foi feito o 5º leilão do pré-sal. 4 áreas foram colocadas em leilão, da bacia de Santos, da bacia de Campos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas acho que o que mais importa é exatamente essa política adotada aí pelo governo golpista, né, de abrir o pré-sal para o estrangeiro. Foi a redução do conteúdo nacional. Redução do conteúdo nacional nas compras, né? Enfim, eu queria que você comentasse isso, que foi exatamente uma das primeiras medidas tomadas assim que dado o golpe, né? A questão de
picotar a Petrobras foi resultado imediato. Muitas pessoas, inclusive, aí eu não posso dizer se correto ou incorretamente, não é minha área, mas pessoas que são estudiosas das questões internacionais dizem que o próprio impeachment, o golpe, teve muito a ver com a questão do petróleo, que a gente sabe que ao longo da história do mundo, não é só do Brasil, do mundo, países que se tornam grandes produtores de petróleo sempre são alvo de instabilidades políticas causadas por interesses de grandes países, de grandes potências, etc. Eu acredito o seguinte, a questão do pré-sal, bom, primeiro que quem descobriu o pré-sal foi a Petrobras. Empresas privadas dificilmente descobririam o pré-sal, porque você tem um custo muito alto para pesquisar isso, né? Por que a Petrobras... Aí a importância do investimento do Estado. Exatamente. Por que a Petrobras descobriu? Porque ela é uma empresa estatal que tem um compromisso com os seus acionistas, evidentemente, mas não só, tem um compromisso com o desenvolvimento do país. Então, ela fez esses investimentos, que talvez empresas privadas não fizessem, mas ela fez, descobriu o pré-sal, fez os estudos, mais do que isso, desenvolveu toda a tecnologia, ela é líder mundial em tecnologia para exploração desse tipo de petróleo, né? E, evidentemente, a renda oferida pela extração dessa riqueza, que é o petróleo do pré-sal, deveria, digamos assim, nos ajudar a fazer a transição para uma economia mais desenvolvida. Porque, veja, existem países produtores de petróleo que não conseguiram usar a renda do petróleo, as riquezas do petróleo, para se desenvolver. Usaram isso por uma certa elite, ou se não isso foi mandado para o exterior. Como a Arábia Saudita. Pois é, e você não conseguiu desenvolver a economia. Outros países, como os países nórdicos, que descobriram gás, petróleo, conseguiram criar mecanismos institucionais de transformar essa riqueza do petróleo em investimentos sociais, em tecnologia, em desenvolvimento, que fortaleceram a economia nacional e ajudaram ela a dar um salto de desenvolvimento, né, para uma economia mais desenvolvida. O segredo do Brasil era esse, era conseguir usar essas riquezas não para pagar privilégio, para transferir para o exterior, nada disso, mas para conseguir voltar isso para o desenvolvimento nacional. Esse era o projeto de partilha, a ideia do projeto de partilha, com conteúdo local. Eu não estou falando que não há nenhum problema, né, que foi aparecendo ao longo do tempo nessas questões. O próprio conteúdo local, se dava para cumprir, se não dava, em alguns casos tinha que ser um pouco menor, ou tinha que ser implementado de outro jeito, exigindo outro tipo de investimento, etc. No entanto, a orientação era essa. A orientação era conseguir utilizar essa riqueza que o Brasil descobriu através de uma empresa pública para desenvolver social e economicamente o país. Depois do golpe, a orientação mudou. A orientação é: vende o quanto antes para conseguir dinheiro imediatamente para pagar as contas. Só que veja, a renda que você vai gerar não vai ficar aqui. O desenvolvimento tecnológico de empresas estrangeiras é feito no exterior, né? As plataformas são feitas fora, você não consegue desenvolver a indústria nacional, você gera muito menos emprego aqui. Quer dizer, você tem uma série de dificuldades. Por um lado, no curto prazo, todo mundo quer, né? Vende logo que eu quero dinheiro agora, porque está em crise, todo mundo quer o dinheiro agora. Agora você está vendendo o futuro. Essa é a verdade. Você tem uma troca aí. Você está ganhando um dinheiro agora, mas você está vendendo o futuro. A perspectiva que isso nos dava de fortalecer a indústria, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a educação, a saúde, porque o fundo do pré-sal era voltado para a educação e saúde. Quer dizer, você, na verdade, entra em uma discussão que no Brasil é muito costumeira, que é o seguinte: qual o projeto de país que a gente tem? Se a gente não tem projeto nenhum, os outros têm. A China tem, os Estados Unidos têm, certo? Então, eles sabem o que eles querem do país deles. E eles calculam estrategicamente para daqui 10, 20 anos. Só que a gente parece incapaz de pensar no nosso futuro. A gente só pensa no momento atual, né? Então... A gente não, cara. Quando eu falo a gente, com o país. Quando a gente com o país
tenta olhar num espectro mais amplo, já vem uma série de interesses. Falam, não, isso aí não pode. Isso aí não pode. Quando a gente fala em industrializar o Brasil, em desenvolver tecnologia no Brasil, muita, não, isso aí para quê? A gente não é competente para isso, a gente não é bom para isso. Vamos produzir plataforma de petróleo aqui dentro. Não, a gente não sabe fazer isso direito. Acaba saindo mais caro. É mais barato comprar lá fora. Sim, como em qualquer coisa, se você não começar a fazer, você não vai aprender a fazer e vai valer mais a pena comprar fora. Eu não sei cozinhar direito, faço só o arroz e feijão. Se eu quiser fazer um belo prato de comida, provavelmente não vai sair bom, eu vou estragar, vou gastar dinheiro e não vai sair bom. Aí vão falar, tá vendo? Valia mais a pena você ter comprado no restaurante. Mas se eu não começar a fazer, eu nunca vou aprender a fazer. Então, tem uma curva de aprendizado. Por exemplo, na coisa das plataformas, há vários estudiosos especialistas no tema que mostram que o Brasil vinha aumentando muito a sua produtividade, melhorando muito sua capacidade de produzir essas plataformas. Claro que no começo é mais caro, demora mais, mas isso tem um benefício ao longo prazo. Que a gente, só porque no começo não deu certo, desiste, entrega, manda lá para fora. Bom, isso é um projeto antinacional de país. É um projeto que, em vez de apostar nas nossas potencialidades e nas nossas capacidades, acha que, a princípio, nós somos incompetentes, incapazes e, portanto, vale a pena que outros mais competentes e mais capazes façam do que nós. É curioso, porque os mais competentes e mais capazes, por exemplo, muitas vezes são os chineses, que há 30 anos atrás eram completamente incompetentes e incapazes. Ninguém imaginava comprar carro chinês há 30 anos atrás. Hoje a gente compra carro chinês. Ninguém imaginava comprar carro coreano lá atrás, na década de 60. Hoje os carros coreanos são dos melhores do mundo. Os carros japoneses, a mesma coisa nos Estados Unidos, na década de 60, ninguém imaginava comprar carro japonês. Eles aprenderam a fazer. Eles investiram, eles se esforçaram, criaram capacitação técnica e educacional, tecnológica para fazer isso e viraram especialistas nisso. Muito com o apoio do Estado. A Samsung, você acha que apareceu na Coreia por milagre, geração espontânea? O Estado tem um papel fundamental. Nesse sentido, a venda da Embraer também entra no mesmo túnel aí de escuridão e de descaso com esse projeto nacional. É danosa para os interesses do país, não é? Exatamente. A Embraer, por exemplo, é uma das áreas que todo brasileiro tem que ter orgulho, né? A gente desenvolveu uma capacidade de conhecimento e tecnologia que é desejada pelo mundo inteiro, assim como a Petrobras. Todo mundo fala, mas teve corrupção, teve problema. Ok, a Volkswagen também teve corrupção e teve problema. Vai ver se na Alemanha eles querem se livrar, fechar a Volkswagen, demitir todo mundo. Não querem, né? E tem aí um caso recente de corrupção na Volkswagen, né? Grave, né? E como é que você faz? Você vai lá, pega o corrupto, pune o corrupto e a empresa continua, porque a empresa é um ativo, é uma riqueza do país. A Petrobras, a Embraer são riquezas do país que a gente construiu com muita dificuldade, né? Não nos esqueçamos que a gente teve que matar talvez um dos presidentes mais populares. Mataram um dos presidentes mais populares da história, fizeram ele se matar por causa da Petrobras. Sim, Getúlio. Né? Getúlio, uma das grandes campanhas contra o Getúlio era porque ele defendia a Petrobras e os outros defendiam exatamente a mesma. Por isso que eu falo que não tem nada de novo. É um novo, não tem nada de novo. Querer privatizar a Petrobras, desde a década de 50, quando ela foi criada, as pessoas queriam. E o povo brasileiro construiu essa empresa magnífica, com trabalhadores extremamente competentes, com desenvolvimento. Ela ganha prêmio atrás de prêmio de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia. E agora querem desmontar a Petrobras. E o mesmo com a Embraer. A Embraer, eu não estou falando aqui que ela precisa se isolar. Ela pode fazer parcerias com outras empresas para desenvolver novos produtos. E deve, é importante que amplie os seus horizontes, etc. Agora, vender uma empresa que é a joia da coroa para pagar o almoço, é isso que a gente quer fazer? Vender a joia da coroa, vender o pré-sal, vender a Petrobras, vender a Embraer, vender a Eletrobras, tudo para... E a Eletrobras é outro caso. A Eletrobras, talvez... que também é citada pelo Getúlio na Carta Testamento. Exatamente. Estava informação na época. A Eletrobras, talvez, ela seja um caso, como ela é de produção de energia, ela não seja um caso tão, do ponto de vista tecnológico, tão avançado quanto a Embraer. No entanto... A gente tem uma matriz energética no Brasil que faz inveja para o mundo, porque é uma matriz
que tem lá, não é 100% limpa, mas é muito hidráulica. Agora está aumentando muito a questão da eólica, da solar, né? E uma diversificação de fontes de energia. Ah, mas ela tem problemas. Ótimo, vamos resolver os problemas. Quando você está com uma casa que está com vazamento, que quebrou com um cano, que tem algum problema na parede, o que você faz? Você vende a casa? Não, você vai lá e conserta. É a sua casa. Vamos consertar, entendeu? Agora, essa ideia, por exemplo, de privatizar a Petrobras, a Eletrobras, é além do que privatizar a própria empresa. Como a nossa base de energia é hidráulica, você vai estar privatizando o regime de águas do Brasil. Quem vai controlar o quanto vai produzir de energia ou não é muito mais difícil. Ah, mas a agência reguladora, via de regra, elas são capturadas. Então, é muito difícil. A gente precisa ter... A sociedade precisa participar dessas decisões. Inclusive, eu acho que um dos grandes problemas é esse. Se implementou um projeto, esse projeto antinacional, antipopular, antidemocrático, sem consultar a população em momento algum. Tanto não consultou que o projeto que ganhou em 2014 não era esse, e o projeto que estava favorito, pelo menos com o Lula até agora, eu acho que com o Haddad também tem uma chance grande de é o favorito hoje da população, não é esse. A população em momento nenhum foi consultada para implementar esse projeto que estão implementando hoje. Por isso que ela recusa. E por isso que alguns setores flertam com o golpismo. Porque eles sabem que a população não quer esse projeto. Bom, isso então vai significar que o próximo governo vai ter que desmontar essas políticas, vai ter que desmontar esses negócios. Isso é viável? Refazer isso? É possível a gente brecar a venda da Embraer, recapitalizar a Petrobras, recuperar a legislação que garante a Petrobras uma primazia nessa exploração? Eu acho que é possível. Por exemplo, você rever e rearticular um marco regulatório para o pré-sal, que privilegie o pré-sal como uma riqueza que, como o presidente Lula dizia, que vai ser o nosso passaporte para o futuro, e não para pagar a conta do almoço de hoje. Né? Acho que é possível. A gente conseguiu fazer isso antes e pode aprimorar aquele marco e refazer um novo marco agora. Acho que é possível você recuperar a Petrobras, o nível de investimentos, tecnologia, e parar com essa ideia de que a Petrobras só tem que extrair petróleo. A Petrobras é uma empresa ultra capacitada para atuar no setor de energia, distribuição, refino. Eu acho que... Não, agradeço, vou pegar um copo d'água. Eu quero, sozinho. Eu acho que mais do que a Petrobras ser os campos de petróleo, tem toda a discussão das refinarias, tem toda... É uma empresa vertical. É uma empresa vertical que atua em vários setores, inclusive de novas energias, biocombustíveis. Isso é importante porque é uma empresa pública poderosa que pode incentivar esses setores a florescerem, a crescerem, a pesquisa, a inovação. Então, tudo isso é importante. Eu acho que reverter o legado do golpe vai ser um processo importante, mas difícil. É óbvio que se você não reverte o legado do golpe do dia para a noite. Agora, o que vai ser fundamental? O apoio da sociedade. A sociedade, caso eleja o Fernando Haddad como presidente, vai estar dando um recado claro, falando: esse projeto do golpe eu não quero. Eu também não quero o projeto do fascismo, do autoritarismo. Eu quero um projeto democrático popular, que é o que vinha. Portanto, você vai ter o respaldo da sociedade. Mas esse respaldo eleitoral vai precisar se traduzir em pressão política no dia a dia. Não basta só o respaldo eleitoral, que ele é fundamental, sem ele não há legitimidade, mas não basta ter a legitimidade. As pessoas precisam pressionar os parlamentares, precisam se posicionar sobre os temas, porque isso faz diferença, gente. Vocês acham que um parlamentar vai apoiar alguma medida altamente impopular quando o presidente está propondo uma medida que a população prefere? Acho muito difícil. Acho que o papel da sociedade que se mobilizou
em vários momentos da nossa história, para coisas boas e não necessariamente boas, mas eu acho que essa disputa política na sociedade vai ser fundamental para desmontar o legado do golpe. Não vai acabar com a eleição, quer dizer, a pressão popular deve continuar mesmo depois da eleição. É evidente. Eu queria te perguntar um pouco sobre o quadro aí, no início desse governo novo, o quadro internacional que ele vai ter que encarar. A gente teve em 2002 e nos anos 2000 que se convencionou chamar de boom das commodities, que favoreceu o governo. A gente teve a crise de 2008, que até hoje tem seus reflexos no país, e muita gente agora dizendo que a situação que o novo presidente vai encontrar do ponto de vista internacional não é tão ruim. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse contexto internacional para o próximo presidente da República. É um contexto que, de fato, ele não é tão ruim quanto o presidente Lula pegou em 2008, 2009, com a grande crise. No entanto, é um contexto que temos que ficar muito atentos, porque é um contexto muito delicado, né? As relações geopolíticas no mundo são cada vez mais complexas e cada vez mais, digamos assim, permeadas de conflitos. Trump e China, por exemplo. Trump-China, por exemplo. Trump-Irã. Né? Então, você tinha conseguido, por exemplo, com o Irã avançar num acordo. Com o papel do Brasil. Com o papel do Brasil. E agora o Trump recuou. O Trump abriu uma guerra comercial com a China, que a gente não sabe até onde vai. E existem vários analistas, e não são analistas, digamos assim, de esquerda, nada disso, analistas do mercado financeiro que estão de olho falando assim: você tem bolhas espalhadas pelo mundo, bolhas acionárias, bolhas nos mercados de títulos, e isso uma hora vai estourar. E é evidente que isso pode acontecer a qualquer momento, porque bolha é assim, você não sabe exatamente quando ela vai estourar. Ela pode estourar amanhã ou pode demorar 5 anos. Mesmo os bancos, porque nos Estados Unidos diminuiu o controle sobre os bancos que havia aumentado logo depois de 2008. Ele começa aquela pressão, exatamente. Flexibilizado, então pois é meio ali instável, né? Então a gente vai, eu acho que pegar esse cenário que a princípio não parece não é tão negativo, de fato, mas ele também não é tão positivo quanto foi aquele período de 2004 até 2007, 2008, mas ele é muito instável. Então ele vai exigir muita atenção e vai exigir do Brasil uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, nos últimos anos: a capacidade do Brasil ser um ator externo internacional relevante. A partir do momento em que a gente abandonou a nossa postura, que a gente chama de altiva e ativa no cenário internacional, e passou a ter uma postura subalterna, uma postura quase que envergonhada, né? E uma postura, inclusive, ideologicamente orientada, que impede a gente de fazer o que o Brasil sempre fez, as mediações. Quando você toma lado numa briga, você não está mais mediando essa briga, certo? O mediador é o cara que tem que ser entendido pelas partes como uma parte minimamente neutra para garantir a negociação. O Brasil, então, ficou envergonhado, um papel subordinado e ideologizado. Isso nos tirou do cenário internacional. Hoje, o Temer digamos assim, não tem relevância, certo, ele não é respeitado por nenhum líder internacional. Os líderes internacionais vão visitar o Lula na cadeia, mas não vão visitar o Temer no Jaburu. É verdade. Não é? Os grandes líderes, lideranças intelectuais, lideranças políticas, ex-premier, todos assinam, vão visitar, não sei o quê. Por quê? Porque reconhecem no Lula uma liderança relevante para o mundo, não é só para o Brasil, para o mundo. Enquanto o Temer nem no país é respeitado, nem pela população é respeitado. Então, o governo precisa recuperar certa credibilidade. Primeiro, recuperando a legitimidade pelo voto, que o Temer de fato não tem. Aí muita gente vai falar, mas ele foi eleito vice-presidente, escolhido. É verdade, ele foi eleito vice-presidente. Não foi eleito vice-presidente para se juntar com a oposição, dar um golpe e implementar um projeto antipopular. Ele não foi eleito para isso, ninguém votou nele para isso. Ele que se incumbiu essa missão terrível para o país, e por isso que ele está pagando esse preço agora, dessa impopularidade. Porque além de trair a presidenta
Dilma, ele traiu o projeto que o povo tinha eleito. Ele traiu. E traiu antes mesmo do impeachment. Com aquela história da ponte para o futuro, etc. Ele já traiu. E ele admitiu, em entrevista, gente, ele admitiu abertamente falando assim, o impeachment foi porque a Dilma não aceitou a ponte para o futuro, o projeto neoliberal que a gente queria implementar. Por isso que a gente fez o impeachment. Porque é isso. Não é só a figura da Dilma. É o que ela representava. Entendeu? A figura da Dilma, você pode gostar, não gostar, achar ela mais simpática, menos simpática. Isso não é relevante. Ela representava uma presidente honesta, eleita e que representava um projeto de país. O Temer queria outro projeto de país e se aliou com a oposição, que hoje a própria oposição assume que foi um erro. A entrevista do Tasso Gereissati é importante nisso, falando, olha, a gente não deveria ter questionado as eleições. A gente não deveria ter boicotado o governo, porque ele admite que boicotaram o governo, votando inclusive contra o que eles mesmos acreditavam, só para prejudicar o país, para tirar o governo, certo? Então, o presidente do PSDB, então presidente do PSDB, admite isso. Nós boicotamos o governo, nós nos aliamos com o Temer, não deveríamos ter nos aliados com o Temer, mas é isso, eles fizeram uma aliança para tirar esse projeto do poder. Só que eles falam isso com a autocrítica mesmo, porque eles continuam no governo. Alguns quadros do PSDB continuam no governo, inclusive dando declarações que cá entre nós são... O Aloysio Nunes Ferreira. Pois é, são no mínimo estranhas, né? Primeiro que ele não tinha nada que falar do processo eleitoral. Ele é ministro do governo atual, o partido dele tem um candidato, ele não... Agora... não, tá tudo bem, o Bolsonaro não tem problema nenhum, ele é ótimo para as relações internacionais. Quer dizer, é até uma falta de percepção sobre o que significa. Eu acho que alguns personagens da oposição, que agora é governo, do atual governo, perderam completamente a noção da realidade. Eles entraram num mundo tão raivoso, tão rancoroso, né? Tão para se defender, não, eu não dei golpe, não... que eles perderam a noção da realidade, né? E falam coisas que são indevidas, não só pelo posto que eles ocupam, né? Mas como inclusive pelo partido que ele pertence, né? É indevido institucionalmente e politicamente, mas infelizmente é isso, o preço do golpe é essa absoluta bagunça institucional. O próximo governo, legitimado pelas urnas e com o apoio da sociedade, vai ter que reorganizar isso, entendeu? E eu espero que seja lá quem for oposição, entenda o papel da oposição numa democracia. O papel da oposição numa democracia não é inviabilizar o país, é contrapor ideias, projetos e, na verdade, construir nessa contraposição um debate em prol do país, e não para inviabilizar o país para assumir o poder por uma via não eleitoral, né? Isso a gente não pode ter essa repetição. Acho que alguns já se arrependeram, outros ainda vão se arrepender pelo que fizeram. Guilherme, um dos pontos aí que você tem trabalhado, uma das questões aí para o próximo governo é a retomada do crescimento, obviamente, e o uso das reservas dos fundos internacionais nesse processo. As reservas hoje, como você já falou, são hoje uma muralha que impedem que o Brasil caia imediatamente, como a Argentina está caindo numa situação bastante ruim, né? De perda de soberania, de ter que pedir de novo, passar o Pires lá no FMI, pelo amor de Deus. Muita gente acha que essas reservas não devem ser tocadas, outros acham que sim, elas precisam ser tocadas para estimular, não adianta ela ficar parada lá. Eu queria saber de você essa visão pró e contra de uso das reservas nesse momento inicial de um governo que precisa erguer tudo, que está tudo demolido, que precisa... Como é que é? É bom ou não usar as reservas? Legal. No programa de governo que a gente fez com o Fernando Haddad, que o Fernando Haddad coordenou com o presidente Lula, a gente tem, digamos assim, 3 grandes eixos de medidas. Uma é o que a gente chama de medidas emergenciais. Retomar obras paradas, fortalecer o Minha Casa Minha Vida, que o governo está cortando, no momento que está aumentando a pobreza, a fome, a miséria, o governo está cortando o Bolsa Família, né? O Bolsa Família que é tão importante para dinamizar os pequenos municípios, como a gente já falou aqui, né? Fortalecer o Minha Casa Minha Vida, que está com dezenas de milhares de obras paradas, certo? E fortalecer o salário mínimo,
Porque o salário mínimo tem um componente fundamental, porque mesmo as pessoas aposentadas ganham o salário mínimo. Se você dá um pouco mais de poder de compra para essas pessoas, elas vão usar esse poder de compra para consumir. Né? Então, a gente tem uma série de medidas emergenciais que é para atacar logo no começo do governo, dar o gatilho na economia. Retomar emprego, com isso as pessoas terem mais renda, com isso elas consumirem mais, com isso elas terem acesso a crédito. Né? A gente tem também uma proposta de renegociar a dívida das famílias, que é muito importante, que os bancos públicos têm um papel importante nisso, para renegociar a dívida das famílias, que uma família que, eu consegui emprego, eu consegui alguma renda, ótimo. Então, você vai ter uma linha de crédito para ir lá, pagar aquela dívida cara que você tem e ter uma linha mais longa, mais barata, que você possa se organizar suas finanças. Né? Bom, tudo isso no plano emergencial. Tem um plano que a gente está falando que é mais o revogatório, que é a emenda constitucional 95. A gente vai precisar revogar ela e rever a questão das regras fiscais, porque senão, como a gente já disse aqui, não é possível o Estado brasileiro conviver com essa regra, porque ela, no fundo, destrói a Constituição brasileira. Ela impede que o Estado brasileiro forneça serviços públicos minimamente de qualidade para a sua população. Que são direitos da população. Que são direitos. Segundo a Constituição, é um direito da população. Então, é uma emenda à Constituição que destrói a Constituição. Né? Então, temos que rever a reforma trabalhista, ou a questão do pré-sal, tudo isso que já discutimos aqui. E tem a questão mais estrutural, de médio e longo prazo. Qual economia nós queremos? Como vamos deixar esse desenvolvimento ser sustentável? E tem várias medidas aí, a reforma bancária, várias medidas, reforma tributária. Você tocou em um tema, a questão da infraestrutura, as grandes obras de infraestrutura. As grandes obras de infraestrutura exigem financiamento, bons projetos, exigem uma série de condições. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, na parte de financiamento, até porque o BNDES está descapitalizado, porque devolveu um monte de dinheiro, certo? Está sendo esvaziado. Está sendo esvaziado. O que você... E criou essa TLP, que é uma taxa de juros super volátil, então, para investimentos de longo prazo é muito difícil você usar essa taxa de juros. Na prática, destruindo o BNDES e tirando as funções dele. Tirando as funções dele. O que a gente está falando é o seguinte. Hoje, segundo todos os cálculos que a gente tem, o Brasil tem um pouco mais de reservas do que ele precisaria. E aí eu estou falando assim, você pega o FMI, o critério mais rigoroso do FMI, você fala assim, quanto a gente devia ter? Qual é o ideal? A gente tem um pouco a mais. É pouco. A gente está falando aqui em talvez menos de 10% das reservas. Mas explica um pouco, como assim? Essas reservas tem um pouco a mais do que é necessário para um país sobreviver a um choque externo por um período de alguns anos. Isso, exatamente isso. Não é só importação, tem uma parte que é importação, mas tem uma parte das reservas que ajuda a estabilizar a taxa de câmbio também. Certo. Né? Porque, na verdade, a reserva, ela ajuda você a não ter crise cambial, que é o caso da Argentina, a não faltar dólares, certo? A volatilidade da taxa de câmbio é outra discussão, mas a reserva impede que você tenha crises cambiais. Então, você tem que ter... É que nem um seguro. Quando você vai fazer o seguro da sua casa, você vai lá com o corretor de seguro e ele avalia quanto vale a sua casa, os bens que você tem na sua casa e te dá um valor. Né? E você vai pagar um valor para ter o seguro da sua casa. Você pagaria 2 vezes mais do que o valor necessário? Não. Para quê? Se eu posso pagar 100 e ele vai garantir toda a minha riqueza, toda a minha casa, por que eu vou pagar 200? Entendeu? É mais ou menos o que o Brasil faz hoje. A reserva, manter reserva tem um custo, porque a reserva rende os juros dos Estados Unidos, 2%, 1,5%, rende pouco. Está subindo o juro, hein? Está subindo o juro. E custa o juro do Brasil, que é alto. Claro. Então, você está rendendo pouco e custando muito. Então, tem um custo fiscal as reservas. É um preço que você paga. Você não quer, ninguém quer pagar mais do que precisa. E o Brasil está pagando hoje um pouco mais do que precisa. Então, a ideia não é vender as reservas. Hein? Isso é uma diferença de outras propostas que eu vejo por aí. A ideia é pegar uma parte dessas reservas e alocar ela de maneira diferente. Em vez dela estar alocada em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, financiando Trump e seus muros, né? Ela vai estar alocada em títulos de infraestrutura aqui no Brasil.
Quer dizer, ela vai ajudar a financiar, criar um fundo de infraestrutura, que o BNDES vai participar. A gente certo? já teve isso no passado. Já teve fundos de infraestrutura no passado, e eu acho que esses recursos da reserva podem ajudar a financiar para financiar bons projetos. Projetos de infraestrutura que já estejam testados, aprovados, que sejam de qualidade e que vão gerar uma boa remuneração. Por quê? Porque aí esse título ele vai render mais. Projetos que têm boa remuneração vão render mais. E aí, na verdade, o custo de se manter esse ativo vai ser menor, porque a remuneração do título do Tesouro Americano é super baixo. A remuneração desse título, desse projeto de infraestrutura, vai ser mais alto. Então, vai diminuir o custo e você vai incentivar a infraestrutura brasileira. É só isso, não é vender reservas, é uma parcela pequena das reservas que vai ser realocada junto com verbas do BNDES. Inclusive, você pode chamar investidores privados para participarem desse fundo posteriormente. Por quê? Porque aí você vai criando essa interação entre o público e o privado. Claro que quem vai definir as prioridades é o setor público, mas quer ser nosso parceiro, porque vai render. Os projetos são bons, eles vão ter rentabilidade boa. Na área de infraestrutura, na área de energia elétrica, entendeu? Por exemplo, projetos, porque painéis solares, projetos de energia eólica, né, que ajudam na transição ecológica, que geram tecnologia, geram emprego, e tem boa rentabilidade. Então, a nossa ideia é essa. Por que isso? Porque é uma forma de você garantir um crédito para essas obras barato, estável, seguro, porque uma parte disso vai estar em dólar, seguro, e, ao mesmo tempo, você aumentar a rentabilidade dos ativos brasileiros, entendeu? Financiando obras e infraestrutura que geram empregos aqui. Então, não é nenhum plano maluco de vender reservas e queimar tudo, não. É uma forma de realocar a nossa riqueza, que hoje está rendendo muito pouco, para algo que renda mais e gere empregos e tecnologia aqui dentro. Uma outra questão sempre muito polêmica é sobre a questão tributária. Eu lembro quando o PT foi eleito em 2002, houve muito debate sobre o aumento das alíquotas de imposto de renda para os mais ricos. Se falou até em 50% na época, e depois isso tudo não aconteceu, a coisa ficou mais ou menos no mesmo patamar. A gente tem uma estrutura tributária altamente regressiva, que pune os mais pobres, né? Não taxa lucros e dividendos, quer dizer, os ricos nessa nossa estrutura sempre levam a melhor. Há espaço político para fazer essa mudança que vocês estão defendendo, de mudança na carga tributária, de maneira a taxar mais os ricos e menos os pobres? Como é que há espaço para isso? Já foi tentado antes, já foi discutido antes e não se conseguiu fazer. Eu acho que aí a questão do momento histórico está do nosso lado. Por quê? Opa. Porque lá em 2002, 2003, você tentou tratar essa discussão e ela, como você falou, parou, foi bloqueada e não avançou. Mas ali você tinha um espaço importante que você podia melhorar a distribuição de renda brasileira por um caminho que era politicamente mais fácil, que era pelo orçamento público. É o que o presidente Lula falava. A gente trouxe o pobre para dentro do orçamento público. Né? Então, em vez de melhorar a distribuição pela receita, que tinha um bloqueio enorme, você tinha como melhorar pelo lado da despesa. Até porque o país começou a crescer, as verbas, a arrecadação aumentou, então você podia destinar mais verba para a Bolsa Família. Olha, o orçamento do Ministério da Educação triplicou, o orçamento para a saúde duplicou, você criou programas de transferência de renda, você criou ProUni, você criou FIES, você criou Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, você incluiu o pobre no orçamento. Qualquer estudo que vocês forem ver, eu recentemente vi um estudo do economista chamado Fernando Geiner, que publicou no IPEA, muito interessante, mostra que a progressividade do gasto público, que quer dizer, a capacidade do gasto público de distribuir renda, aumentou muito entre 2002 e 2009, que foi o período que ele analisou. Exatamente por causa disso, porque você incluiu o pobre no orçamento. Por que eu falo que um momento histórico nos ajuda agora? Porque fazer esse mesmo movimento
já não dá mais para fazer no mesmo volume. A gente tem um problema fiscal maior que a gente tinha, né? A gente tem um problema fiscal que, portanto, vai impedir você aumentar muito os gastos. Boa parte da inclusão do pobre você já fez, você já criou o Bolsa Família, você pode fortalecer, reforçar, mas não vai ser o mesmo impacto que você teve lá atrás, que era não tinha nada, passou a ter, entendeu? Então, se você quiser distribuir renda, não há outra saída. A saída é pelo lado da receita. Tem outra coisa, hoje está mais claro do que nunca, para a população e para o empresariado, que a nossa estrutura tributária é inaceitável. Está mais claro do que nunca. Quer dizer, o emaranhado tributário, a regressividade, esse é um tema que as pessoas entendem, né? Então, eu acho que um dos erros, talvez lá atrás, tenha sido você não trazer a sociedade para o debate. Você tentar uma negociação por fora e aí não vai avançar. Eu acho que você vai ter que trazer a sociedade para esse debate, porque a sociedade sabe que ela está sendo penalizada, principalmente os mais pobres, como vocês colocaram. Mas não só isso, os próprios empresários que têm que gastar horas e recursos para pagar impostos, entendeu? Perde competitividade. Só os grandes empresários conseguem fazer planejamento tributário. Aí eles conseguem encontrar as brechas e pagar menos imposto. Planejamento tributário é uma... Chama planejamento tributário. Chama planejamento tributário. Então, eu acho que tem outra novidade. A experiência que a gente teve no governo nos ensinou quais são os caminhos das pedras. Quando a gente foi elaborar o programa, a gente foi conversar não só com economistas, com pessoas especialistas no tema tributário, como fomos conversar com os articuladores políticos, que enfrentaram as dificuldades. Falaram, onde está pegando? Por que não avança? E aí a gente descobriu que os dois principais argumentos para não avançar é um temor por parte dos parlamentares e até por parte da sociedade que a reforma tributária implique em aumento de tributos. Esse é um dos primeiros obstáculos. Um segundo é um obstáculo que a gente chama de federativo. Governadores e prefeitos têm medo que uma vez que você fizer a reforma tributária, eles percam receita e a União ganhe receita. Então, o que a gente chegou? Que a gente vai assumir 2 compromissos para aprovar a nossa reforma tributária, que é uma reforma tributária simples, mas bastante ousada do ponto de vista da simplificação, da progressividade e da equalização no tratamento tributário entre capital e trabalho. Eu posso falar disso daqui a pouco, mas quais são as fórmulas que a gente montou para aprovar essa reforma? Primeiro, é uma garantia de que não vai haver aumento da carga tributária líquida de transferências sociais no período do governo. Certo? O que isso quer dizer? A gente vai mudar a estrutura dos impostos. Cobrar menos imposto de consumo, menos de pobre, menos de produção, cobrar mais sobre renda, mais sobre patrimônio, mudar a composição dos impostos. Mas a gente não está falando que o brasileiro vai pagar, o brasileiro em média, vai pagar mais imposto do que já pagou. O máximo que a gente vai conseguir é recompor o que a gente perdeu com a crise. Porque é evidente que durante a crise a arrecadação cai e você precisa recompor isso. Mas o brasileiro não vai pagar uma carga tributária líquida maior do que ele já pagou. Essa é a primeira garantia. Para superar esse bode na sala do você está fazendo a reforma para aumentar imposto. Tira esse bode da sala. Segunda garantia, garantir para governadores e prefeitos que as reformas, principalmente no ICMS, que vai ser unificado em um imposto sobre valor agregado, ICMS e ISS, né? Não vão ocasionar perdas de receita real. E quem vai garantir isso é o governo federal. Olha, as suas receitas reais, no mínimo, estão garantidas. Pode ser que mais para frente a gente aumente a distribuição de recursos para estados e municípios, mas perder você não vai. Você dando essas 2 garantias, boa parte da resistência acaba, ou pelo menos não se justifica mais. Por quê? Porque aí a gente vai estar discutindo, como eu falei, a composição. E aí você vai ter que falar para o parlamentar, vai ter que falar assim, então me explica o porquê que você está defendendo a atual composição, que prejudica pobre, que beneficia o rentista rico, né, e que prejudica as empresas, e não está defendendo esse novo sistema tributário. E aí ele vai ter que se explicar, porque ele não vai ter mais
os argumentos de que vai aumentar a carga e de que governador e prefeito vai perder receita. Na nossa reforma, tem alguns elementos que são novos e eu acho que são importantes. Primeiro, do ponto de vista do imposto de renda, isentar as famílias que ganham até 5 salários mínimos, que basicamente são os trabalhadores do Brasil. Quem ganha até 5 salários mínimos é trabalhador. Por quê? Porque essas famílias consomem tudo que ganham. Se ela tiver uma renda a mais livre, ela vai consumir e vai ajudar a reativar a economia. E repensar a tabela daí para frente, de forma a criar novas alíquotas para os muito ricos, certo? Mas isso não basta, porque os muito ricos não recebem a sua renda na forma de salário. Eles recebem a sua renda na forma de lucros e dividendos. Então a gente vai ter que voltar a taxar lucros e dividendos, que quem terminou com as alíquotas mais altas para rico de imposto de renda e com taxação de lucro e dividendos foi o Fernando Henrique. Né? Hoje eu acho curioso que até os economistas que estavam com o Fernando Henrique nessa época defendem esse tipo de coisa. Mas por que fizeram então lá atrás? Porque distorcer jabuticaba essa, né? Porque é verdade. Porque distorceram de tal forma o sistema tributário brasileiro que beneficiou tanto os mais ricos. Essa é a verdade. Foi um passeio no parque para os milionários, entendeu? Então a gente combina isso e ao mesmo tempo faz um IVA que você unifica esses vários impostos indiretos que têm legislações complexas que geram a chamada guerra fiscal entre os estados em um único imposto. Simplifica para o empresário e, como essa combinação de mudança do IR e lucros e dividendos tende a aumentar um pouco a arrecadação do imposto de renda, você pode diminuir o imposto sobre o consumo. E aí vai melhorar o sistema tributário brasileiro, que hoje é muito imposto sobre o consumo, que quem mais paga é mais pobre, e pouco imposto sobre renda, entendeu? Então você vai melhorar a composição. Irene, você está falando muito em consumo, em retomada pela ativação do mercado consumidor. Eu queria te perguntar um pouco sobre a produção, sobre a indústria. Você vem da Unicamp, que é uma universidade que sempre se preocupou muito, pelo menos retoricamente, com a questão da indústria nacional. E o que a gente viu nos últimos anos, na última década, foi, ao contrário, apesar de ter muitos integrantes da Unicamp nos escalões do governo, o que a gente viu foi um retrocesso muito grande da indústria. A indústria hoje está quase nos 10% do PIB. Quer dizer, não houve, nesse período, uma preocupação em defender a indústria nacional, especialmente. O que poderá ser feito nesse sentido, e nesse ambiente que a gente está vendo tão cheio de arestas com o empresariado em relação ao PT? O que dá para fazer em relação à política cambial, à política de juros? O que dá para fazer em relação à indústria? A indústria é importante ainda, não é? Com certeza. A indústria é fundamental para qualquer país da dimensão do Brasil. Simplesmente porque ela gera os melhores empregos, gera demanda para o setor de serviços, gera inovação. Então ela é fundamental. Essa ideia de que produzir banana e produzir computador é a mesma coisa, não é. Né? Um tem uma cadeia maior, gera inovação, gera conhecimento, o outro tem uma cadeia produtiva super pequena, né? Gera menos emprego. Então, de fato, os trabalhos são piores. Né? Então, de fato, a indústria tem uma importância central. O que a gente vem observando desde a década de 90 é uma perda da produção, da importância do setor industrial na economia. Isso está ligado também à ascensão da China, que se tornou o grande produtor do mundo. E a gente tem muita dificuldade de concorrer com os chineses. Isso piorou muito depois da crise. Porque antes a China produzia e tinha para quem vender. Vendia para os Estados Unidos, vendia para a Europa. Depois da crise, Estados Unidos entrou em crise, Europa entrou em crise. Então a China começou a invadir os nossos mercados. O Brasil e a América Latina, que são mercados que consomem os nossos produtos industriais. Então a concorrência aumentou muito. E a nossa indústria é muito difícil para qualquer indústria no mundo competir com os produtos chineses. O que a gente precisa, então? Em primeiro lugar, a macroeconomia, como você falou, câmbio, juros, parte fiscal, ela tem que estar no lugar. Isso é pré-condição. Eu sempre falo que é condição suficiente, condição necessária, mas não suficiente. Aprendi isso com os meus velhos professores de matemática. Né?
É condição necessária, mas não suficiente. Quer dizer, se você tiver um câmbio competitivo e minimamente estável e uma taxa de juros baixa e minimamente estável, você tem condições para concorrer. Isso garante que você vai ganhar a concorrência? Não. Você vai precisar também encontrar formas de abrir mercados, então você vai ter que fazer parcerias comerciais, mas não é, como alguns estão falando, baixas alíquotas. É negociação. Ninguém dá sem receber, certo? Então é assim, fazer negociações com parceiros comerciais, retomar nosso protagonismo na América Latina, que é fundamental, porque é a América Latina e a África que consomem os nossos produtos manufaturados. Não é os Estados Unidos, não é a Europa. Eles consomem, não é a China. Esses países consomem os nossos produtos primários, que são importantes. Não estou tirando aqui a importância do agronegócio, da mineração, claro que são importantes. Mas nós somos um país de 200 milhões de pessoas. Não dá para viver só de agronegócio e mineração. Entendeu? Você precisa de indústria. E a América Latina, a África, o Oriente Médio tem uma importância central aí. A gente abandonou isso nos últimos anos. É uma tristeza. A gente tem que retomar. Mas mais do que isso, a política industrial, ela é uma política que complementa a política que a gente chama de industrial, ou política de estruturação produtiva, coisa assim. É uma política que complementa e anda lado a lado com a política macroeconômica. Se a política macroeconômica estiver minimamente estabilizada no lugar, você pode, através de critérios transparentes, claros, a gente estabeleceu no programa critérios como geração de emprego, geração de tecnologia, sustentabilidade, que a gente está chamando de transição ecológica, geração de divisas para o país, certo? Melhoria na distribuição de renda. Então, são todos critérios. E aí você vai analisar os projetos que as empresas, os setores trazem, falando, olha, o seu projeto contempla todos esses critérios, ele ajuda a nós em tudo isso. Ótimo, então você é um setor prioritário. E você vai ter o apoio. O apoio não pode ser para sempre. O apoio tem que ser assim. É o que na literatura se chama carrot stick. É a cenoura e o bastão. Quer dizer, é a ideia, estou te dando incentivo. Se você produzir, investir, empregar, descobrir novas tecnologias, você vai ganhar um incentivo, você vai ganhar a cenoura. Não dá um incentivo por dar um incentivo. Exatamente. Agora, se não tiver o bastão, não adianta. Você tem que ter a punição. Não cumpriu o que você falou que ia fazer, você perde o incentivo. Você tem uma punição. Não é? Então, a política industrial é uma política que pode ajudar a gente a complementar. A gente acha que isso está muito claro no programa do PT, do Fernando Haddad, que a gente tem que começar a pensar no que vai ser a economia para daqui a 20 anos. O mundo já está pensando nisso. A tal da revolução 4.0, as novas tecnologias, a internet das coisas, bom, toda essa discussão. Se a gente não pensar agora, a gente tem dois cenários. Ou a gente vai ficar de fora disso, né? Como a gente ficou da terceira revolução industrial, diga-se de passagem, da robótica, dos computadores, das telecomunicações, a gente ficou de fora. Certo? A gente vai ficar de fora disso, tendo que comprar esses produtos, mas mais do que isso, gerando pouco valor e gerando empregos de baixa qualidade aqui, e não conseguindo sair desse cenário de subdesenvolvimento. Ou, outra opção, se a gente não pensar nisso agora, é que a gente fique só com algumas frestinhas dessa nova indústria, que são as frestas que menos agregam valor, as frestas menos intensivas em conhecimento. A gente acha que não, a gente acha que o Brasil tem boas oportunidades de abocanhar alguns setores dessa nova revolução industrial, se a gente, a partir de agora, começar a desenvolver capacidade técnica, pessoal, entendeu? Investir em economia do conhecimento, para a gente se integrar nessa nova revolução de maneira, digamos assim, inteligente. Claro que você não vai estar em todas as áreas, ser líder de todas as áreas, é impossível isso. Mas, por exemplo, o setor de biocombustíveis, energia renovável, a gente tem vários, setor de fármacos. Gente, a gente tem o SUS, é um dos maiores compradores de remédio do mundo. Você pode desenvolver tecnologia de fármacos, biofármacos aqui, né? Você tem várias empresas que podem alavancar setores tecnológicos interessantes. A gente falou da Petrobras, da Eletrobras, da Embraer, né?
você tem mesmo no agronegócio oportunidades incríveis da questão genética, de novas sementes. Então, você tem uma série de oportunidades que você pode se valer. O que você precisa é ter minimamente os preços macroeconômicos competitivos e estáveis. Hoje eles são não competitivos e voláteis, aí fica difícil. Aí não há política industrial que resolva. Que essa foi talvez a grande dificuldade que a gente teve na última década. Muita instabilidade. E aí a política industrial sempre fica correndo atrás. Entendeu? Então, macroeconomia, evidentemente, uma melhora no... Alguns chamam de ambiente de negócio, mas é a parte regulatória, desburocratizar algumas coisas. Isso ajuda? Ajuda. Não é o bálsamo que resolve todos os problemas, mas ajuda. Ser mais eficiente, né? A reforma tributária ajuda? Claro que ajuda. Porque simplifica a estrutura tributária e aí as empresas precisam gastar menos dinheiro para ficar pagando imposto, né? Então, tudo isso ajuda. E, por fim, essa política industrial, política de reestruturação produtiva, orientada por critérios transparentes e claros que priorizem os nossos objetivos como nação daqui para frente. E não priorizem um setor ou outro porque o cara tem mais lobby, menos lobby. Não. São critérios transparentes e claros que priorizem exatamente o que a gente quer. A gente quer uma economia desenvolvida tecnologicamente, mais igual socialmente, ambientalmente sustentável, com empregos de boa qualidade. Os setores que oferecerem isso vão ter o apoio da política industrial. Você falou aí dos preços macroeconômicos, aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a questão da taxa de juros, né? Há quem diga até que o impeachment, além do pré-sal, a articulação do golpe começou a ser mais efetiva quando a presidenta Dilma começou uma política de orientar a sua política para baixar a taxa de juros. A taxa de juros ele é um preço central na economia, é evidente, né? De fato, naquele momento, o que a presidente Dilma tinha feito? No primeiro ano de mandato, muita gente esquece. Falar a gastança do governo Dilma. Vou dar uns dados aqui para vocês. Dados referendados, inclusive pelo Tesouro Nacional, mas também pelos maiores pesquisadores da área. Pode procurar aí textos do Sérgio Gobetti, do Rodrigo Urair, que são grandes pesquisadores na área, e vão confirmar. O ritmo de crescimento real da despesa do governo Dilma foi basicamente o mesmo do governo Fernando Henrique. Não teve gastança. Se você olhar o gasto com pessoal durante o governo Dilma, ele praticamente está estagnado. Foi 0,5%. Ou seja, essa história que o governo Dilma gastou muito, aparelhou o Estado. Você olha o dado, é mentira, não está lá. Entendeu? Isso aí é um discurso puramente ideológico, falso, que o problema no Brasil é que teve uma gastança. Não é. Não é? De fato, o que o governo Dilma tentou no primeiro ano de seu governo foi fazer um forte ajuste fiscal. Alguns economistas, inclusive, acham que foi um erro, que isso reduziu o investimento público e ali você começou a ter já uma desaceleração, que você não conseguiu mais recuperar o ritmo de crescimento que vinha do governo Lula. Um forte ajuste fiscal por quê? Porque o mercado falava, se você fizer um forte ajuste fiscal, dá para baixar os juros. E ela fez o forte ajuste fiscal e depois, no final do ano, começou a baixar os juros. Só que o mercado gostou do forte ajuste fiscal, mas nem um pouco da redução nos juros. Eu acho que a questão dos juros no Brasil, os juros do Brasil tem um problema. Se você olhar a tendência desde o governo Lula até hoje, ela é uma tendência de queda, com idas e vindas, né? É uma onda, vão fazendo ondas, mas a tendência geral é de queda, né? O que sinaliza é uma boa sinalização para o país. Qual o problema? É que ele é muito volátil. Ele de repente é 6, de repente é 9, de repente é 7, de repente é 12. A gente sai de 14 para 6 em 2 anos, depois volta de 6 para 14. É muito volátil. Eu acho que parte dessa volatilidade tem a ver com o fato da gente não ter uma moeda reserva, de a gente ser um país periférico, sujeito às oscilações internacionais. Isso é fato. Mas outros países também são assim. Então, o que nos diferencia? O que nos diferencia, na minha opinião, é a nossa institucionalidade. A gente tem uma institucionalidade no mercado de câmbio e no mercado monetário que fazem com que essas duas variáveis, câmbio e juros, sejam muito voláteis. No mercado de câmbio brasileiro, só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, é o segundo maior mercado de derivativos cambial do mundo.
Aí você vai falar, mas o real é a segunda moeda do mundo? Não. Então por que negociam tanto real? Porque é bom para especular. O real é uma delícia para especular. Porque você entra e sai no mercado brasileiro a hora que você quiser, do jeito que você quiser, não paga nada e ainda por cima ganha uma das taxas de juros mais altas do mundo. Então, essa combinação de diferencial de juros, ou seja, taxas de juros altas, com liberdade total, faz com que a nossa moeda seja... A gente fez um levantamento de 2006 a 2016. Ela sempre está entre as 3 mais voláteis do mundo, as 3 que mais variam. Como é que você vai planejar um investimento se a taxa de câmbio fica variando o tempo todo? É péssimo para o Brasil isso. Essa ideia de que não é normal, tanto não é normal que os outros países não são assim. A gente é. Por isso que a gente é campeão mundial em volatilidade. Então, a gente vai ter que pensar em como reorganizar essa institucionalidade do mercado de câmbio para reduzir a volatilidade. E aqui não é nada radical, controles, é o que o FMI está recomendando. O FMI fala isso. O FMI fala, olha, a partir de um determinado volume, a especulação ela pode ser problemática. Então você tem que inibir. Como? Fazendo uma taxação. Né? Isso aí, obviamente você faz isso quando o câmbio está minimamente em um momento de maior estabilidade. Você não vai fazer quando está sendo arriscado fuga de capitais. Mas é uma discussão que o Brasil tem que ter, porque mesmo reduzindo a taxa de juros como a gente reduziu, hoje a taxa nominal é menor, a real não, mas a nominal é menor que a gente já teve, mesmo assim a gente tem um câmbio ultra volátil, um dos câmbios mais voláteis do mundo. Então o problema, porque tem muita gente que fala, é só baixar os juros que resolveu o problema do câmbio. Não é. Você baixou os juros e o câmbio continua volátil. É só ter reserva internacional que resolve o problema do câmbio. Não, a reserva internacional impede crise cambial. Volatilidade é outra coisa, tem a ver com a institucionalidade. E no caso dos juros, o nosso taxa de juros também é muito volátil. Por quê? A gente montou, aí eu estou falando do ponto de vista da institucionalidade, a gente montou um regime de metas de inflação lá em 99 que em nenhum momento a gente pensou em atualizar. Tem quase 20 anos o regime de metas, certo? Vários países que usam o regime de metas fizeram ajustes para a nova realidade internacional, porque viram e falaram, não está dando muito certo, isso aqui é melhor desse jeito, é melhor daquele jeito. A gente não. A gente não... Nem olhar para ele a gente olha. Parece que é medusa. Se você olhar, vira pedra. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Olhar outros países que usam esse sistema de maneira bem sucedida e falar o que eles fizeram que vale a pena a gente discutir para trazer para cá. Dá um exemplo curioso. Ano calendário. O Brasil mede a sua inflação pelo ano calendário. Então, por exemplo, eu estou indo bem, estou atingindo as minhas metas até agosto. Aí em agosto tem uma quebra de safra, tem um choque cambial, alguma coisa assim, que leva a minha inflação para cima. Mas é um choque passageiro, certo? É um choque, uma quebra de safra. Você não tem como controlar a safra. Às vezes chove muito, às vezes não chove. Quebrou a safra, vai aumentar o preço. É um choque passageiro. Só que o Banco Central é obrigado, pelo nosso regime, a responder esse choque com o aumento de taxa de juros. Então qualquer choque, por quê? Porque ele só tem até o final do ano para trazer a inflação de volta para a meta. E para trazer as expectativas, e ancorar expectativas, valorizar a taxa de câmbio. Bom, esse funcionamento gera uma instabilidade muito grande da taxa de câmbio, da taxa de juros. Né? A gente pode pensar, por exemplo, outros países fazer uma coisa simples. Em vez de você calcular o ano calendário, você calcula o acumulado em 12 meses daqui para frente. Então pronto, é uma outra forma que outros países usam. Não é nenhuma revolução no sistema de metas. São ajustes para melhorar ele, para reduzir a volatilidade dos juros. Então a gente acha que sim, juros é um tema importante, câmbio é um tema importante, e a gente precisa priorizar que eles estejam em patamares competitivos e menos voláteis. Claro que você não vai fazer isso, não é uma coisa de vontade do governante. Eu quero que o juro seja esse. Vai depender das condições internacionais, depende da realidade inflacionária, mas hoje a gente tem uma inflação abaixo da meta. Então a gente tem maior tranquilidade para discutir esses temas de maneira
democrática, aberta, encontrar as melhores soluções. Não pode ter tabu. O problema é que no Brasil se criam certos tabus, que você não pode falar disso, porque isso é um crime lesa pátria. Não é. Os outros países fazem. A gente não pode fazer por quê? Bom, já que nós estamos falando de juros, precisamos falar sobre bancos também. Então, os bancos, é o setor nacional de peso que restou na economia. E tem gente até que nos disse aqui que acha que vai ser o próximo alvo de investida estrangeira, serão os bancos, né? A próxima vítima aí. Os bancos que têm esse peso enorme e que tem muita gente diz que não foram tocados pelo governo, ou cada vez uma concentração maior nesse setor. Quem é cliente de banco tem reclamações imensas, né? Não só pelos juros, a questão do cheque especial, quer dizer, do cartão, são coisas assim que fogem à compreensão da maioria da população, o mecanismo de concentração de renda que está aí. O que vocês propõem para o setor bancário? A gente acha que esse tema é um tema decisivo para o Brasil hoje, viu? Hoje, há muito tempo, mas hoje mais do que nunca. Por quê? O sistema financeiro, e aí o sistema bancário em particular, mas o sistema financeiro como um todo, de um país, ele deve ajudar a sua população, esse país, a ter acesso a crédito. Essa é a função do banco. Essa é a função, né? Quando ele atua ao contrário, quando ele, na verdade, retira o poder de compra da sociedade, né? Ele não está cumprindo a sua função social. Ele pode estar gerando muito lucro, mas não está cumprindo a sua função social. No Brasil, o sistema bancário, a gente sabe, não cumpre a sua função social desse ponto de vista, em grande medida porque é um mercado altamente concentrado, 5 grandes bancos detêm mais de 80% dos ativos do mercado, sendo que 3 são privados, 2 são públicos. Só que atualmente os públicos se comportam igualzinho aos privados. Né? Basicamente um cartel. Todos eles se comportam da mesma maneira. Só tem um estrangeiro nesse. Só tem um estrangeiro, que é o Santander. Né? Só que o problema não é só que é muito concentrado, é que são poucos bancos que não concorrem entre si. Então é muito concentrado e tem pouca competição. Esse cenário de alta concentração e pouca competição faz com que os bancos não ofertem o crédito no volume e no preço que eles poderiam ofertar, né, caso eles competissem entre si. Né? Eles se protegem, mantêm sua rentabilidade sempre muito alta, né, mas não cumprem a sua função. O que a gente está falando aqui é uma coisa bastante, até eu vou usar uma palavra aqui, bastante liberal. O que a gente está falando aqui? Vamos colocar esse pessoal para competir. Como? Hoje, independente do seu comportamento, você não tem nenhum incentivo para partir para a competição. Porque sua rentabilidade está alta, você oferta pouco crédito, caro, e sua rentabilidade continua alta. O que a gente está falando assim, vamos criar um sistema de premiação e punição. Quem quiser competir vai ser premiado. Como? Vai pagar menos imposto. Quem baixar a taxa, por exemplo, vai pagar menos imposto? Exatamente. Quem oferecer crédito mais abundante a taxas mais baixas vai ter uma carga tributária mais baixa. Aí você vai falar, mas se ele baixar juros, baixar o custo, ele não vai perder em rentabilidade? Não. Por quê? Primeiro, ele vai ganhar mercado, porque os clientes vão procurá-lo, porque ele está oferecendo condições melhores. Segundo, porque ele vai ser compensado com uma redução da carga tributária, certo? Então ele não vai ter perda de rentabilidade e vai ganhar mercado. Enquanto o outro que não quer, eu não quero concorrer, eu quero ficar aqui com o meu comportamento atual, oferecer pouco crédito e crédito caro. Ótimo, você vai ser mais taxado. É a ideia de progressividade aplicada ao sistema financeiro, certo? Você ofereceu crédito mais barato, mais abundante, certo? Você recebeu um benefício. Você foi competir, você foi desafiar o outro, você recebe um benefício. Você não foi competir, você não quer competir, você quer continuar se comportando como cartel, você vai pagar mais imposto. Alguém vai falar, como eu leio em entrevista, mas isso vai encarecer o crédito.
porque o banco vai pegar esse imposto e repassar para o consumidor. Ótimo, se ele fizer isso, o crédito dele vai ficar ainda mais caro e ele vai perder ainda mais mercado. E aí só vai procurar crédito no banco dele o cara que está com a corda no pescoço, porque o cara que não está com a corda no pescoço consegue crédito no banco mais barato. Então ele vai perder cliente, ele vai perder rentabilidade e ele vai ter uma seleção ruim de clientes, certo? Então ele vai ser forçado a concorrer, entendeu? A verdade é que esse mecanismo não é a solução de todos os problemas, mas é um mecanismo que vai induzir esse sistema atual a competir entre si. E quem competir tem benefício. E público e privado, hein? Se o público quiser competir, vai ter o benefício. Mas se o privado quiser competir, também vai ter o benefício. Então é uma regra igual para todos. Compitam, concorram, ofereçam condições melhores para a população brasileira, para os empresários brasileiros, que vocês vão ser beneficiados. Não compitam, não concorram, tudo bem, uma escolha sua, você pode escolher. Você vai pagar o preço por isso. Certo? Então é um sistema que a gente está pensando. Tem várias formas de implementá-lo, a gente está discutindo com vários especialistas, já discutiu, a gente tem várias ideias, mas que é uma ideia simples e que, veja, vai ajudar a desconcentrar o sistema bancário no longo prazo. Por quê? Porque cooperativas de crédito, as chamadas fintechs, que são empresas de tecnologia que ofertam crédito, todas elas têm um custo menor, mais baixo, então elas conseguem oferecer crédito mais barato. Não tem mão de obra, né? Não tem mão de obra, não tem custo fixo, né? Então, elas conseguem oferecer crédito mais barato. Com esse benefício tributário, elas vão poder oferecer crédito ainda mais barato e ganhar ainda mais mercado. O que vai fazer com que essa extrema concentração nos grandes bancos seja diluída por cooperativas de crédito, fintechs, por novas empresas, novos atores. Então, além de se colocar o atual sistema bancário para concorrer, você vai desconcentrar no longo prazo o sistema financeiro brasileiro. E a força política para fazer isso, você acha? Dá para mexer nesse vespeiro aí? Porque não foi mexido nisso. E eu acho que dá para mexer nesse vespeiro, porque as alterações, diferente, por exemplo, da Emenda Constitucional 95, que é uma emenda constitucional, essas alterações são mais simples, legalmente, de serem feitas. Né? E eu pergunto, vocês não querem, vocês não reclamam que falta concorrência, não sei o quê? Concorram. Porque muita gente fala, vamos abrir para os bancos estrangeiros para aumentar a concorrência. Mas se nem os que estão aqui concorrem, já abriu no passado. Vieram vários, não deu certo. A gente tem que fazer quem está aqui concorrer. Se quem está aqui conseguir concorrer entre si, já melhora muito a situação. Claro, você vai precisar, como eu falei, de uma taxa Selic estável, porque senão o banco também fica enlouquecido com a taxa Selic, sobe, desce, ele também não tem um risco, né? Você vai precisar de uma certa estabilidade macroeconômica. Nisso o fiscal ajuda, você melhorar a situação fiscal ajuda, você ter alguma estabilidade macroeconômica. Mas a estabilidade macro não basta. Tanto é que hoje a gente está com juros de 6,5% e os juros na ponta, para o tomador, são altíssimos. O spread aumentou, não diminuiu. Exatamente. O que você está prevendo para acontecer agora? Vamos falar mais de curto prazo, com as eleições até o final do ano. Você está prevendo turbulência? Perspectiva de vitória do Haddad já foi precificada ou não? O que dá para prever, se é que é possível prever alguma coisa hoje sobre a situação da economia até o 1º de janeiro? Olha, eu acho curioso porque, de fato, as eleições são sempre momentos de incerteza. Tem projetos de país muito diferentes em jogo. O projeto, por exemplo, que atualmente está na liderança no primeiro turno, que é o projeto do Bolsonaro, além de ser um projeto antidemocrático, a gente sabe que exclui minorias e maiorias, porque as mulheres são maiorias e elas também estão excluídas desse projeto, né? São subalternas nesse projeto, digamos assim. Mas, além disso, do ponto de vista econômico, ele é um projeto ultraliberal, né? Que finge que não tem desigualdade no Brasil e quer cobrar a mesma tarifa de imposto de renda para todo mundo, entendeu? Ele é um projeto, assim, antinacional, antipopular, é o Temer elevado ao quadrado, digamos assim, certo? E o projeto Fernando Haddad é outro, é o projeto de retomar o projeto democrático popular que foi construído lá atrás. Então, claro que tem incerteza, é evidente que tem incerteza, porque são dois projetos muito diferentes que estão em jogo e que vão, segundo as pesquisas, se confrontar num eventual segundo turno,
né? Segundo as pesquisas hoje, porque as pesquisas amanhã a gente nunca sabe, mas é isso, vão se confrontar no segundo turno. Então, é normal que haja alguma volatilidade, mas, curiosamente, boa parte da volatilidade do câmbio no Brasil hoje, e tem várias entrevistas falando isso, tem a ver com o cenário internacional, né? Eu acho que, na verdade, muita gente fala assim, mas se o Fernando Haddad for eleito presidente, vai ter uma grande instabilidade. Gente, só fala isso quem não conhece o Fernando Haddad e quem não conhece o que foi o Brasil de 2003 a 2013, pelo menos, que teve uma grande estabilidade fiscal, monetária. O compromisso do Fernando Haddad com a questão fiscal não é um compromisso da boca para fora. Ele foi prefeito da cidade e entregou a cidade fiscalmente muito melhor do que ele pegou. Isso no momento da maior crise econômica do país, né, 2014, 2015, 2016. E ele entregou a cidade com um grau de investimento, com todos os precatórios em dias e 4 bilhões em caixa. Vai ver o que o gestor fez depois. O grande gestor, que não geriu, já começou a atrasar precatório de novo. Começou a endividar a cidade para fazer gastos que não fazem sentido. E, no meio do caminho, abandonou a cidade. Abandonou a cidade para tentar ser governador. Primeiro para tentar ser presidente, traindo o próprio padrinho político dele, que era o Geraldo Alckmin. Como ele não conseguiu, foi para governador. Quer dizer, esses gestores são curiosos, porque ele fala, eu sou um gestor, aí você fala, então gere. Ele fala, não vou gerir, eu vou vender. Ué, mas se você é gestor, você tem que gerir o que você tem, não vender o que você tem, certo? O desafio do gestor é exatamente ele conseguir pegar algo que está mal gerenciado e gerenciar bem. Vender, qualquer um vende, entendeu? Não precisa ser gestor para vender. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o compromisso do Fernando Haddad e a capacidade que ele tem de dialogar, e nisso ele tem esse diferencial, acho que aprendeu um pouco com Lula também, e está cada vez mais claro isso nele. Ele ouve, ele conversa, ele dialoga, e isso vai... As pessoas, passada essa euforia eleitoral, se ele ganhar a eleição, as pessoas vão perceber isso. Mas é possível que haja oscilações? Sempre é possível, para um lado e para o outro. Mas eu acho que no final do ano, o que vai importar é você ver qual é a capacidade, a legitimidade e a capacidade do governo de avançar nas suas pautas, né? Então, assim, o Fernando Haddad, caso eleito, ele vai ter não só a legitimidade das urnas, como ele vai ter um partido forte, vários partidos que historicamente também apoiam, vai ter uma bancada, vai ter uma capacidade de diálogo enorme com setores inteiros da sociedade. Então, uma capacidade de aprovar as mudanças que a gente está discutindo aqui, muito maior do que um outro candidato que não tem partido praticamente, que tem uma capacidade de diálogo quase nula, porque não é diálogo, é na base da porrada, entendeu? Que, na verdade, tem uma incapacidade de dialogar com sindicatos, com movimentos sociais, porque não é só dialogar com o empresário. Dialogar com o empresário é importante? Claro que é importante, mas não é só empresário que tem no Brasil. Você tem que dialogar com os movimentos sociais, com os sindicatos, você tem que... Então, eu acho que essa capacidade que o Fernando Haddad tem de construir esses consensos vai ser fundamental para as pessoas perceberem que não há o que temer. Os únicos que têm a temer são aqueles que não produzem, não trabalham e só enriquecem. Esses têm a temer porque o programa de governo que o Haddad representa ataca os interesses deles. Certo? Ataca no sentido de que propõe que a renda deles seja mais bem distribuída. Mas eu acho que se mesmo esses caras pensarem com a cabeça fria, eles vão ver que é muito melhor viver num país que tem emprego, que está crescendo, né, que eles podem ganhar mais dinheiro também, do que viver num país como hoje, que é o caos social, só para ganhar uma graninha a mais. Aí, meu amigo, aí não é bom para ninguém. Então eu acho que não é fácil, a situação do país é difícil, existe muito rancor, foi criado ao longo desses anos. Agora, o líder tem que ter a capacidade de superar o rancor, de conversar, inclusive com quem é contra ele,
E eu só vejo isso no Fernando Haddad. No Bolsonaro, não consigo ver a menor capacidade dele conversar com quem é contra ele, falando o que ele fala, as barbaridades que ele fala contra mulheres, contra homossexuais, contra sindicatos, contra trabalhadores, contra trabalhadoras. Como é que você vai dialogar depois de falar esse tipo de coisa? Como é que você vai dialogar com o movimento negro depois de falar que você mede um negro por arroba, comparando com um gado? Entendeu? Como é que você vai dialogar com as mulheres do Brasil, as trabalhadoras do Brasil, quando você fala que elas merecem ganhar menos do que o homem? Então, é muito difícil você criar um canal de diálogo. Então, o pessoal do mercado que está apostando tem gente que está apostando no caos. Sempre tem gente que está apostando no caos. O caos dá dinheiro para algumas pessoas, viu? O caos pode gerar lucro. Agora, eu acho que uma vez passado esse processo mais aguerrido das eleições, o único que tem capacidade de sentar e construir esse pacto nacional é alguém que tem a sustentação que o Fernando Haddad tem. Beleza. Maravilha. Acho que é isso. A gente vai se encaminhando aí para a conclusão aqui da nossa entrevista. Antes eu queria te perguntar aí aquela mensagem final, mandar a sua... Minha mensagem final é um abraço para todo mundo que viu, é um agradecimento. Eu estou extremamente feliz por estar aqui, porque é um dos poucos lugares que a gente teve tempo para tratar dos diversos temas, aprofundar, entendeu? Sem aquela pressão de, eu vou te cortar, você não pode falar porque o tempo... Então, agradecer imensamente o convite a quem nos assistiu e falar que eu acho que a gente tem que superar uma coisa que surgiu no Brasil, além do rancor e do ódio, que é óbvio, a gente tem que superar isso, mas é um certo derrotismo pela parte do nosso campo. Não vai dar, é muito difícil, eles não deixam. A gente conseguiu governar esse país por 12 anos e transformar esse país. Então assim, mas não fez tudo. Claro, não fez tudo, mas a gente conseguiu muitos avanços e a gente vai conseguir de novo. A gente tem capacidade para isso, a gente tem mobilização, a gente tem a sociedade para isso. Não dá para cair no derrotismo. O derrotismo é o que eles querem que a gente caia, entendeu? Porque aí o derrotismo abre a porta para uma solução autoritária. Então, gente, quem diria que em 2016 o Lula estaria quem diria em 2016 que o Lula estaria em primeiro lugar nas pesquisas, que o Haddad estaria no segundo turno, que o PT seria o partido, inclusive, de maior preferência eleitoral do Brasil, com a pesquisa Ibope, 27% da preferência dos eleitores. 27% dos eleitores preferem o PT. Né? Ou seja, a gente não está saindo derrotado daqui, a gente pode sair muito maior dessa eleição. E a gente tem condição de governar porque a gente já provou que tem. Então tem que superar o derrotismo, ir para a rua e ganhar voto, e conversar com as pessoas. E a nossa campanha é a campanha da esperança. A nossa campanha não pode ser a campanha do ódio, a gente não pode cair em provocação. É a campanha da esperança. É você mostrar que o país já foi... A gente já teve esperança com esse país. A gente já olhava para frente e via esse país como um país melhor no futuro. Hoje a gente perdeu isso, mas dá para recuperar. Se a gente conseguir mostrar isso para a população, eu te garanto, a população não quer arma. A população não quer o seu filho fazendo tiroteio com bandido. A população não quer porradaria. A população quer trabalhar, quer produzir, quer ter uma escola, quer ter educação, entendeu? Que é o que a gente está oferecendo. E que é uma sociedade minimamente pacificada. Então, se a gente conseguir vender isso, eu acho que não há projeto fascista autoritário que tenha chance contra esse projeto que a população sabe que já deu certo e que pode voltar a dar certo. Muito bem, então, toda essa conversa e essas explicações, eu acho que a gente teve a oportunidade, como disse o Guilherme aqui, de discutir bem aí, questões econômicas, que, de uma forma que acho que até a gente entende. Então acho que dá para pode ser uma contribuição para quem quer saber mais, não só saber sobre o projeto de governo do Haddad, mas saber mais sobre o Brasil, sobre como é que funciona a economia do país. Toda essa discussão, essa conversa, essas informações ficam disponíveis aí no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e no site tutameia.jor.br. Com o que
Eleonora, a gente se encaminha aí. A gente então se encaminha agradecendo novamente Obrigado, a Guilherme pela sua participação aqui. E a gente termina com o nosso bordão final, que é o contrapoema do Augusto de Campos, o contrapoema que eu vou colocar na tela agora, o contrapoema Lula Livre. Lula Livre.